Parte 5. Operações de laboratório. Guia de estudos do BOC. 5. Regulation. 32. Qual ação do flebotomista está de acordo com o objetivo de segurança do paciente do CAP? Melhorar a identificação do paciente e da amostra no momento da coleta. E o objetivo de segurança do paciente da Joint Commission? Melhorar a precisão da identificação do paciente. A. Comparar o nome e número do quarto na pulseira do paciente com o nome e número do quarto no rótulo da coleta. B. Comparar o nome e número do prontuário médico na pulseira do paciente com o nome e número do prontuário médico no rótulo da coleta. C. Verificar a informação do paciente dizendo o nome dele ao se aproximar do paciente. D. Rotular os tubos antes da coleta, ao lado do paciente. Resposta correta. B. Comparar o nome e número do prontuário médico na pulseira do paciente com o rótulo da coleta. Explicação. Os padrões da Joint Commission e do CAP exigem que os pacientes sejam identificados usando 2 identificadores únicos, que não devem ser local de internação, exemplo, número do quarto, ou informações temporárias. Os identificadores recomendados são nome completo, número de prontuário médico, MRN, ou data de nascimento. Essa verificação deve ser feita diretamente no paciente, pulseira, comparando com o rótulo da amostra no momento da coleta. 33. Os funcionários têm garantido o direito de participar de auto-organização e negociação coletiva, por meio de representantes de sua escolha, ou de se abster dessas atividades, por qual dos seguintes? A. Civil Rights Act. B. Freedom of Information Act. C. Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA. D. National Labor Relations Act. Resposta correta. D. National Labor Relations Act. Explicação. O National Labor Relations Act, NLRA, também conhecido como Wagner Act, 1935, é a legislação dos Estados Unidos que garante aos trabalhadores o direito de organizar sindicatos, participar de negociação coletiva, escolher representantes sindicais e recusar participação nessas atividades. Ele também proíbe práticas trabalhistas desleais por parte dos empregadores. O NLRA é a base legal dos direitos trabalhistas nos Estados Unidos relacionados à organização e proteção sindical. 34. Qual das seguintes organizações foi formada para incentivar a obtenção voluntária de padrões uniformemente altos no atendimento médico institucional? A. Centers for Disease Control, CDC. B. Healthcare Finance Administration, HCFA. C. The Joint Commission, TJC. Anteriormente conhecida como JCAHO. D. Federal Drug Administration, FDA. Resposta correta. C. The Joint Commission, TJC. Anteriormente conhecida como JCAHO. Explicação. A The Joint Commission, TJC, é uma organização independente, sem fins lucrativos, fundada com o propósito de desenvolver padrões de qualidade para instituições de saúde, promover melhoria contínua em segurança e atendimento, fornecer acreditação voluntária às instituições que atendem aos padrões. A missão da Joint Commission é melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados prestados ao público. Ela é amplamente considerada o principal órgão de acreditação hospitalar nos Estados Unidos. 35. O processo pelo qual uma agência ou organização usa padrões predeterminados para avaliar e reconhecer um programa de estudos em uma instituição é chamado de A. Regulação. B. Licenciamento. C. Acreditação. D. Credenciamento. Resposta correta. C. Acreditação. Explicação. Acreditação, accreditation, é o processo formal pelo qual uma organização externa estabelece padrões de qualidade predeterminados, avalia um programa educacional ou instituição, concede reconhecimento oficial se os padrões forem atendidos. Características importantes. É geralmente voluntária. Envolve avaliação externa e revisão periódica. É usada por escolas, universidades, hospitais e laboratórios. O objetivo da acreditação é garantir que programas ou instituições atendam a critérios de qualidade e promovam melhoria contínua. 36.
As emendas para melhoria de laboratórios clínicos de 1988, CLIA, foram estabelecidas para fornecer supervisão para a. Laboratórios de pesquisa realizando testes em espécimes humanos. b. Testes point of care de categoria Waivered realizados por pessoal não laboratorista. c. Laboratórios acreditados pelo CAP. d. Todas as instalações nos Estados Unidos que realizam testes em pacientes para diagnosticar, prevenir ou tratar doenças. Resposta correta. D. Todas as instalações nos Estados Unidos que realizam testes em pacientes para diagnosticar, prevenir ou tratar doenças. Explicação. CLIA 1988 foi criada para garantir a qualidade, precisão e confiabilidade de testes laboratoriais realizados em seres humanos para fins clínicos. CLIA se aplica a hospitais, laboratórios clínicos, clínicas, consultórios médicos, POCT, inclusive waived, qualquer instalação que teste pacientes, independentemente de tamanho, tipo de teste, local, acreditação voluntária. Se o teste é realizado para diagnóstico, tratamento, prevenção ou monitoramento, CLIA se aplica. 37. De acordo com a CLIA, quem é responsável por classificar a complexidade dos testes laboratoriais? A. O diretor médico cujo nome está no certificado CLIA. B. FDA. Food and Drug Administration. C. CMS. Centers for Medicare and Medicaid Services. D. AMA. American Medical Association. Resposta correta. B. FDA. Food and Drug Administration. Explicação. Nos Estados Unidos, a FDA é responsável por classificar os testes laboratoriais quanto à sua complexidade sob a legislação CLIA. A FDA categoriza os testes em 3 níveis de complexidade. 1. Waived, baixa complexidade. 2. Moderate complexity. 3. High complexity. A classificação é feita com base em critérios como número de etapas manuais, interpretação dos resultados, necessidade de controles, risco de erro. Depois de classificado pela FDA, o teste é então regulamentado pela CMS, que usa essa classificação para emitir certificados e supervisionar o laboratório. 38. Qual afirmação sobre Proficiency Testing, PT, é verdadeira? A. Os resultados podem ser comparados com outro hospital antes do envio se esse hospital for do mesmo sistema. B. Os resultados entre 2 tecnólogos podem ser médias. C. O CAP exige testes duplicados para garantir bom desempenho do instrumento. D. É necessário avaliar os resultados mesmo se um desafio de PT não for pontuado. Resposta correta. D. É necessário avaliar os resultados mesmo se um desafio de PT não for pontuado. Explicação. Proficiency Testing, PT, é regulamentado pela CLIA, e os laboratórios devem testar os materiais de PT como se fossem amostras de pacientes, enviar os resultados sem consultar outros laboratórios, analisar todos os resultados, mesmo quando um desafio não é pontuado, ungraded. Isso porque PT serve como avaliação externa do desempenho do laboratório e deve ser revisado para identificar potenciais problemas, independentemente de receber pontuação. 39. Qual dos seguintes itens faz parte dos Objetivos Nacionais de Segurança do Paciente do The Joint Commission? A. Comunicação de resultados críticos. B. Documentação do controle de qualidade do laboratório. C. Monitoramento, tendência, de problemas do instrumento. D. Reconciliação de pedidos de laboratório e resultados no prontuário médico. Resposta correta. A. Comunicação de resultados críticos. Explicação. Os National Patient Safety Goals, NPSG, do The Joint Commission focam em práticas que reduzem erros e danos ao paciente. Uma das metas centrais é assegurar comunicação rápida e precisa de resultados críticos, porque atrasos podem colocar o paciente em risco. As outras alternativas, embora importantes na gestão laboratorial, não fazem parte específica dos NPSG. B. Documentação de QC, relacionado à qualidade interna, não objetivo de segurança do paciente. C. Trending de problemas, gestão de desempenho, não NPSG. D.
Reconciliação de pedidos-resultados. Não é uma meta formal definida pelo TJC. Portanto, o foco da TJC está diretamente alinhado com comunicar resultados críticos de forma rápida e segura. 40. Se o seu laboratório realiza um teste para o qual não existe controle de proficiência comercialmente disponível, qual das seguintes opções é aceitável como método alternativo para determinar a confiabilidade da análise? A. Realizar o teste em duplicata. B. Você não precisa fazer nada se não houver nada disponível. C. Fazer um controle interno do laboratório a partir de um resultado previamente negativo e positivo. D. Fazer com que 2 tecnólogos realizem o teste de forma independente. Resposta: D. Ter 2 tecnólogos realizando o teste de forma independente. Explicação: quando não há controle comercial disponível, o laboratório ainda é responsável por verificar a confiabilidade e reprodutibilidade do teste. Uma abordagem aceitável e reconhecida é 2 profissionais qualificados realizarem o teste de forma independente e comparar os resultados. Isso avalia reprodutibilidade, precisão interoperador, robustez do método. Porque as outras estão erradas. A. Realizar em duplicata pode avaliar precisão, mas não garante avaliação independente, e pode mascarar erro sistemático. B. Não fazer nada viola CLIA. Controle alternativo é obrigatório. C. Criar um controle interno a partir de amostras anteriores não é permitido porque pode não ser estável, homogêneo ou validado. Portanto, a melhor alternativa aceitável é D. 41. O CAP exige que as temperaturas dos refrigeradores sejam registradas. A. Diariamente. B. Semanalmente. C. Mensalmente. D. Periodicamente. Resposta: A. Diariamente. Explicação: segundo os requisitos do College of American Pathologists, CAP, as temperaturas de equipamentos que armazenam amostras, reagentes ou controles devem ser monitoradas e registradas diariamente, para garantir que permaneçam dentro da faixa aceitável e para permitir a detecção precoce de falhas. Monitoramento semanal, mensal ou periodicamente não atende aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos. 42. Um relatório de resultados laboratoriais em papel ou eletrônico deve incluir: A. O nome da pessoa que coletou a amostra. B. O preço do teste. C. A assinatura de um patologista. D. O nome e endereço do laboratório que realizou os testes. Resposta correta: D. O nome e endereço do laboratório que realizou os testes. Explicação: de acordo com os regulamentos da CLIA, relatórios laboratoriais devem conter informações essenciais para identificar o laboratório responsável pelo teste, incluindo nome e endereço. Essas informações garantem rastreabilidade, responsabilidade e conformidade regulatória. As outras opções não são obrigatórias. A. Nome do coletor não é exigido no relatório final, aparece na ficha de coleta. B. Preço do teste não é incluído no relatório de resultados. C. Assinatura de patologista não é exigida para a maioria dos testes clínicos rotineiros. Por isso, a única resposta correta é D. 43. O CAP exige que as práticas de limpeza de vidrarias incluam testes periódicos para: A. Resíduos químicos. B. Silicatos. C. Detergentes. D. Metais pesados. Resposta correta: C. Detergentes. Explicação: o College of American Pathologists, CAP, estabelece que laboratórios devem monitorar a eficácia da limpeza da vidraria, principalmente verificando a presença residual de detergentes. Por quê? Detergentes podem interferir em reações químicas, causando resultados falsos ou imprecisos. Mesmo quantidades mínimas podem afetar ensaios colorimétricos, enzimáticos ou imunológicos. Por que os outros não? Resíduos químicos, importante, mas não é o foco específico do requisito do CAP. Silicatos, B. Não são comumente testados em rotina. Metais pesados, D. Interferem em instrumentos, mas não é um requisito periódico da limpeza de vidraria. Portanto, o CAP enfatiza a verificação de resíduos de detergente, já que é a fonte mais comum de contaminação pós-lavagem. 44. HIPA
É uma lei federal que exige a confidencialidade das informações de saúde do paciente entre duas organizações. B. Relato de erros em resultados laboratoriais. C. Acesso aos registros do paciente quando há um processo judicial. D. Inspeções sem aviso prévio por agências de acreditação. Resposta correta. A. Confidencialidade das informações de saúde do paciente entre duas organizações. Explicação. A HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, é uma lei federal dos Estados Unidos que estabelece regras rígidas para a privacidade, segurança e confidencialidade das informações de saúde protegidas, PHI. Seus objetivos principais incluem: impedir acesso não autorizado a informações de saúde, controlar como informações podem ser compartilhadas entre organizações, exigir medidas de segurança para dados eletrônicos, porque as outras estão erradas. B. Relato de erros laboratoriais é regulado por CLIA, CAP, TJC, não pela HIPAA. C. Acesso a registros em processos judiciais segue leis específicas, não é foco da HIPAA. D. Inspeções sem aviso prévio são práticas de acreditação, CAP, TJC, não exigências da HIPAA. 45. Seu amigo liga e pede para você acessar os resultados de exame dele. Fazer isso violaria qual das seguintes normas? A. CAP. B. The Joint Commission, TJC. C. HIPAA. D. CLA. Resposta correta. C. HIPAA. Explicação. A HIPAA é a lei federal que protege a privacidade e confidencialidade das informações de saúde identificáveis. Acessar os resultados de um paciente sem autorização formal, mesmo que seja amigo ou familiar, é uma violação direta de HIPAA. CAP e TJC são agências de acreditação que estabelecem padrões de qualidade, não leis de privacidade. CLIA regula a qualidade e complexidade dos testes laboratoriais, e não a privacidade de dados. Portanto, acessar resultados sem permissão igual violação de HIPAA. 46. Um plano individualizado de controle de qualidade, IQCP, não requer a. Avaliação de risco. B. Revalidação do desempenho do teste. C. Plano de controle de qualidade. D. Avaliação da qualidade. Resposta correta. B. Revalidação do desempenho do teste. Explicação. Um IQCP é composto de 3 elementos principais: avaliação de risco, plano de controle de qualidade, QC, avaliação da qualidade, QA. Esses 3 componentes são obrigatórios em qualquer IQCP. O que não é obrigatório é a revalidação completa do desempenho do teste, que só é exigida em situações especiais. Exemplo: novas metodologias, mudanças significativas, falhas. Portanto, a alternativa que o IQCP não exige rotineiramente é revalidação do desempenho do teste. 47. Um sistema de gestão da qualidade, QMS, é um sistema para projetar, implementar, manter e gerenciar a qualidade em um laboratório. Um elemento fundamental de um QMS é o treinamento e a avaliação de competência do pessoal que realiza testes. Treinamento não é requerido. A. Para pessoal recém-contratado, transferido ou promovido. B. Quando novas plataformas de teste são implementadas. C. Quando há mudança no diretor médico do laboratório. D. Quando um funcionário demonstra problemas de desempenho repetidos. Resposta correta. C. Quando há mudança no diretor médico do laboratório. Explicação. Treinamento e avaliação de competência são exigidos em situações que podem afetar a qualidade dos testes realizados, tais como novo funcionário, transferência, promoção. Precisa treinar implantação de novos métodos ou equipamentos, treinamento obrigatório, desempenho insatisfatório contínuo, requer reeducação ou reciclagem. A mudança no diretor médico não altera diretamente a execução técnica do teste, e portanto não exige treinamento do pessoal técnico. Por isso, a única opção em que treinamento não é necessário é quando há mudança no diretor médico do laboratório. 48.
Qual das seguintes entidades exige que laboratórios estabeleçam um plano de higiene química? A. CAP, College of American Pathologists. B. ACS, American Chemical Society. C. OSHA, Occupational Safety and Health Act. D. CLIA, Clinical Laboratory Improvement Act. Resposta correta. C. OSHA, Occupational Safety and Health Act. Explicação. A OSHA, através da norma de produtos químicos perigosos no laboratório, 29 CFR 1910.1450, exige que laboratórios estabeleçam e implementem um Chemical Hygiene Plan, CHP. Esse plano inclui procedimentos para manuseio seguro de substâncias químicas, controle de exposição, EPIs, treinamento de funcionários, monitoramento médico, quando necessário. CAP e CLIA possuem requisitos de segurança, mas não exigem especificamente um CHP. A ACS é uma sociedade científica, não regulatória. Portanto, a entidade que legalmente exige um plano de higiene química é a OSHA. 49. As instruções do fabricante, packaging inserts, podem ser usadas: a. no lugar de um procedimento digitado. B. como referência em um procedimento. C. na bancada, mas não no manual de procedimentos. D. se rubricadas e datadas pelo diretor do laboratório. Resposta correta. B. como referência em um procedimento. Explicação. De acordo com padrões laboratoriais, CLIA, CAP, os procedimentos laboratoriais devem ser documentados em um manual próprio, contendo instruções completas, passos, critérios de aceitação, controles, etc. Os packaging inserts não podem substituir o procedimento oficial do laboratório, porque não incluem todos os elementos exigidos pelas normas regulatórias. Podem mudar sem aviso. Não são controlados pelo laboratório. Contudo, eles podem ser usados como referência no procedimento, desde que citados adequadamente, controlados através de revisão e aprovação. Portanto, o uso permitido é como fonte de informação, não como substituto do procedimento. 50. A autoverificação de resultados laboratoriais requer que todos os seguintes itens sejam estabelecidos pelo laboratório, exceto: a. resultados de pacientes inseridos no LIS via interface do instrumento. B. resultados de pacientes avaliados com base em regras validadas definidas no LIS. C. controle de qualidade bem-sucedido obtido antes de liberar os resultados dos pacientes. D. revisão dos resultados por um tecnólogo ou técnico qualificado. Resposta correta. D. revisão dos resultados por um tecnólogo ou técnico qualificado. Explicação. Autoverificação, autoverification, significa que os resultados são liberados automaticamente pelo sistema, sem revisão manual, quando atendem critérios predefinidos. Para que isso ocorra, é necessário interface eletrônico entre instrumento e LIS, a. regras lógicas e validadas no LIS, b. QC aceitável antes da liberação automática, c. A autoverificação elimina a revisão manual rotineira, então não requer revisão por um tecnólogo antes da liberação. Portanto, o item que não faz parte do processo de autoverificação é d. revisão dos resultados por um tecnólogo, porque isso contradiz o conceito de autoverificação. 51. A validação de resultados calculados pelo Sistema de Informação Laboratorial deve ser realizada: a. a cada 6 meses. B. anualmente. C. bienalmente, a cada 2 anos. D. somente na instalação inicial do LIS. Resposta correta. C. bienalmente. Explicação. Segundo o BOC-OCAP, o CAP exige documentação mostrando que valores calculados que geram relatórios de pacientes sejam revisados a cada 2 anos, ou sempre que ocorrer uma mudança no sistema que possa afetar os cálculos. Isso se aplica a cálculos realizados pelo LIS ou por middleware. Portanto, a prática exigida é reavaliação bienal dos cálculos automatizados. 52. Testes de proficiência, PT, e procedimentos alternativos de avaliação, AAP, são ferramentas valiosas no processo de melhoria da qualidade.
Os processos de PT ou AAP são uma sequência de atividades que permitem ao laboratório monitorar e avaliar o desempenho de PT para atender a requisitos regulatórios e de acreditação para avaliação externa dos métodos de exame. Qual atividade de PT ou AAP é permitida? A. Compartilhar resultados de PT dentro de um sistema multilaboratorial antes do envio dos resultados. B. Comunicação entre laboratórios após o teste PT ser concluído. C. Comunicação entre laboratórios após os resultados de PT serem submetidos. D. Enviar amostras de PT para outro laboratório para testes reflexos usando o mesmo processo usado para testes de pacientes. Resposta correta. C. Comunicação entre laboratórios após os resultados de PT serem submetidos. Explicação. A regra essencial dos testes de proficiência, PT, é: não pode haver comunicação entre laboratórios sobre PT antes da submissão dos resultados. Isso inclui discutir resultados, comparar dados, compartilhar amostras, enviar amostras para outro laboratório. Tudo isso é absolutamente proibido antes do envio. 53. Quando materiais de PT, teste de proficiência, não estão disponíveis, o laboratório precisa desenvolver um procedimento de avaliação alternativa, AAP, que inclua todos, exceto qual elemento? A. Determinar o método alternativo de avaliação. B. Determinar a frequência de realização do AAP. C. Classificar o valor-alvo e a máxima tolerância de desvio desse valor-alvo. D. Definir os critérios para desempenho aceitável. Resposta: C. Classificar o valor-alvo e a máxima tolerância de desvio desse valor-alvo. Explicação. Os provedores de proficiência, PT, têm grandes bancos de dados de resultados que lhes permitem estabelecer valores-alvo e limites aceitáveis de desvio para os testes. Quando um laboratório usa procedimentos de avaliação alternativa, AAP, ele não tem acesso a esse volume de dados, portanto não pode classificar o valor-alvo nem determinar o desvio máximo permitido a partir de dados populacionais. Em vez disso, o laboratório deve criar seu método alternativo, A. Definir a frequência de execução, B. Estabelecer seus próprios critérios aceitáveis de desempenho, D. 54. A FDA é responsável por regular empresas que fabricam, reembalam, rotulam ou importam dispositivos médicos vendidos nos Estados Unidos. Qual das seguintes afirmações relacionadas a dispositivos médicos e biológicos usados em um laboratório clínico é verdadeira? A. Os laboratórios devem relatar falhas de instrumentos diretamente ao fabricante, não ao governo federal. B. Ensaios desenvolvidos pelo laboratório são isentos dos requisitos da FDA para dispositivos médicos. C. Testes laboratoriais realizados com reagentes específicos para analitos exigem uma declaração específica no relatório do paciente com o resultado do teste. D. O Medicare não reembolsa testes realizados com reagentes específicos para analitos. Resposta: C. Testes laboratoriais realizados com reagentes específicos para analitos exigem uma declaração específica no relatório do paciente. Explicação: os reagentes específicos para analitos, ASR, Analyte Specific Reagents, são regulados pela FDA. Quando um laboratório realiza testes usando ASR, ele deve incluir no relatório do paciente uma declaração obrigatória afirmando que o teste foi desenvolvido e suas características de desempenho foram determinadas pelo laboratório. Isso é um requisito regulatório, porque testes com ASR são considerados Laboratory Developed Tests, LDTS, e não passaram pela aprovação completa da FDA. Portanto, a opção C é a única verdadeira. A. Não é correta. Malfuncionamentos podem ter requisitos de notificação à FDA. B. LDTS não são totalmente isentos. Ainda requisitos regulatórios. D. O reembolso não depende disso, não é uma regra geral. Logo, a afirmação verdadeira é C. 55. O False Claims Act proíbe a cobrança de reivindicações fraudulentas por serviços médicos, incluindo testes laboratoriais. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? A. Os laboratórios têm permissão para cobrar por testes se forem solicitados por um indivíduo autorizado. B. Erros de faturamento não intencionais não colocam uma instituição de saúde em risco de perder financiamento. C. Erros de faturamento não intencionais causados por um engano são considerados fraude. D.
Cobrar por um serviço não realizado é considerado desperdício de faturamento. Resposta: A. Os laboratórios têm permissão para cobrar por teste se forem solicitados por um indivíduo autorizado. Explicação: o False Claims Act combate fraude deliberada, como enviar cobranças por serviços não prestados, exagerar códigos ou falsificar registros. A opção A está correta porque é legítimo cobrar por testes laboratoriais quando estes foram devidamente solicitados por um profissional autorizado. Isso não constitui fraude. A opção B é falsa. Mesmo erros de faturamento não intencionais podem resultar em penalidades, auditorias ou perda de financiamento. A opção C é falsa. Um erro acidental não é tratado como fraude intencional, embora possa exigir correção. A opção D é falsa. Cobrar por serviço não realizado é considerado fraude, não apenas desperdício. Portanto, a afirmação correta é a 56. Qual das seguintes agências regula de forma uniforme a embalagem e o envio de espécimes e materiais perigosos? A. Department of Transportation, DOT. B. International Air Transport Association, IATA. C. United States Postal Service, USPS. D. DOT, IATA e USPS têm regras diferentes sobre envio de espécimes biológicos e materiais infecciosos. Resposta: D. DOT, IATA e USPS têm regras diferentes sobre envio de espécimes biológicos e materiais infecciosos. Explicação: não existe uma única agência que regula uniformemente o envio de materiais biológicos perigosos. Pelo contrário, o DOT regula transporte terrestre nos Estados Unidos. A IATA define normas para transporte aéreo internacional. O USPS possui regulamentos próprios para envio postal. Cada uma possui conjuntos de regras diferentes, e laboratórios precisam cumprir os requisitos específicos da via de transporte utilizada. Por isso, a alternativa correta é D. 57. O título 7º da Lei dos Direitos Civis de 1964 tornou ilegal discriminar alguém com base em raça, cor, religião, origem nacional e sexo. A Lei dos Direitos Civis. A. Acaba com o racismo. B. Elimina disparidades de saúde. C. Elimina disparidades raciais. D. Acomoda práticas religiosas. Resposta: D. Acomoda práticas religiosas. Explicação: o título 7º não elimina automaticamente o racismo ou disparidades raciais de saúde, mas torna ilegal a discriminação e exige que empregadores façam ajustes razoáveis para práticas religiosas, desde que não causem prejuízo significativo à empresa. Portanto, a afirmação correta sobre o que a lei faz é que ela acomoda práticas religiosas. 58. Os laboratórios são obrigados a realizar e documentar a validação analítica de cada método de teste ou sistema instrumental antes do uso em testes de pacientes. Quais dos seguintes são elementos exigidos de um experimento de validação de teste? A. Unidades de medida, faixa reportável e linearidade. B. Recipientes de coleta de amostras, precisão e frequência com que o teste será realizado. C. Acurácia, intervalos de referência e especificidade analítica, incluindo substâncias interferentes. D. Sensibilidade analítica, linearidade e seleção do instrumento. Resposta: C. Acurácia, intervalos de referência e especificidade analítica, incluindo substâncias interferentes. Explicação: uma validação analítica robusta deve demonstrar que o método é preciso, exato e clinicamente útil, o que inclui acurácia e precisão, intervalos de referência apropriados, especificidade analítica, incluindo avaliação de interferentes. Esses elementos mostram se o método é confiável e se os resultados são interpretáveis no contexto clínico. As demais alternativas incluem partes do processo, mas não abrangem os elementos essenciais exigidos para a validação analítica completa, especialmente critérios de desempenho clínico, como acurácia e especificidade. 59. A precisão do teste é verificada por a. Comparando resultados da análise dos mesmos espécimes em múltiplos analisadores ao longo do tempo. B. Medições repetidas de amostras de múltiplas concentrações dentro da corrida e entre corridas realizadas ao longo de um período de tempo. C. Comparando resultados com um método definitivo ou de referência para o mesmo analito.
D. Comparando resultados de múltiplos espécimes analisados por múltiplos indivíduos e múltiplos instrumentos. Resposta: A. Comparando resultados da análise dos mesmos espécimes em múltiplos analisadores ao longo do tempo. Explicação: a precisão é o grau de concordância entre resultados repetidos da mesma amostra sob as mesmas condições. A alternativa A descreve uma forma aceita de verificar precisão. Usar os mesmos espécimes em múltiplos analisadores, avaliados ao longo do tempo. Isso mede o quanto os resultados são estáveis e reproduzíveis, detectando variação analítica, desvio e imprecisão sistemática. Embora a alternativa B também seja uma forma clássica de avaliar precisão, intra-RAM e inter-RAM, o gabarito deste material considera o item A como a melhor resposta, provavelmente enfatizando reprodutibilidade interinstrumental como elemento-chave. 60. Um intervalo de referência é o intervalo entre e incluindo os limites inferior e superior de referência. Determinar os intervalos de referência que serão reportados com o resultado de teste é um elemento obrigatório da validação de métodos. Qual das seguintes opções não é verdadeira quando se está estabelecendo valores de referência para um novo analito? A. Lista de interferências analíticas e fontes de variabilidade biológica da literatura. B. Estabelecimento de critérios de seleção ou exclusão, exemplo, idade, sexo, saúde. C. Determinar o número apropriado de indivíduos de referência considerando os limites de confiança desejados. D. Limites inferior e superior devem ser estabelecidos para cada analito. Resposta correta. D. Limites inferior e superior devem ser estabelecidos para cada analito. Explicação: embora seja comum ter limites inferior e superior para muitos analitos, nem todos os analitos possuem um limite inferior clinicamente relevante, portanto a afirmação é incorreta como regra geral. Exemplo: PSA, antígeno prostático específico, pode não ter um limite inferior relevante, apenas limite superior. As alternativas A, B e C são verdadeiras.